em princípio, se o partido, a oposição, conseguir apresentar uma proposta alternativa, porque quando a situação econômica do país piora, piora a situação do povo. Então, não é... Então, eu vou... quanto pior, melhor, né? Inclusive, o PT apostava no passado, quanto pior, melhor, né? Então, a situação econômica é um grau de incerteza, e quando ela piora, também piora os governos estaduais, piora os municípios, né? E a oposição, ela tem governadores, ela tem prefeitos, então tem que ser muito bem analisada para onde está indo. O campo de alianças do PPS é incerto, porque não depende só da gente, né? Quais são os partidos que estão mais próximos? Como é que a gente vai construir isso? A definição política do PPS. O PPS, nós vimos aqui o companheiro Paixão falar, né? Ele começou contando a história dele, que chegou em Campos e tudo. O companheiro Paixão é um velho quadro do velho Partido Comunista Brasileiro, do PCB, do qual o PPS é um dos sucessores, né? Hoje o partido é completamente diferente, a composição do partido de 92, quando foi fundado o PPS, né? Hoje você tem o número de pessoas que vieram do velho PCB, hoje é muito menor do que as pessoas que chegaram depois. Então, é preciso que a gente tenha uma definição clara do PPS. O que significa o PPS? O que nós queremos? Nós somos um partido de esquerda, o PT também é, mas somos diferentes dele porque nós somos da esquerda democrática, eles não são democráticos, né? Então, e precisa saber isso, é preciso discutir com todo mundo, as pessoas novas que chegaram, o que nós queremos? Acima de tudo, somos um partido democrata, da democracia, né? Não é mais aquele velho partido comunista, nem um partido socialista. Então, é preciso que a gente tenha uma definição clara da gente saber por que a gente está aqui, né? O que nos une, isso vai ajudar a gente a caminhar mais firme, né? A avaliação do governo Dilma, né, que está ligado lá à situação econômica, ela é uma coisa incerta. E a situação econômica está piorando, né? A inflação está querendo aí dar uma subida. A gente viu aí os preços aumentando muito, principalmente na área de alimentação, na cesta básica. Tanto que fez ela agora aí tirar imposto, desonerar impostos aí de empresas de alimentos, etc. E não adiantou nada, até subiu, aumentou. Porque eles ficam morrendo de medo de começar a dar problema no emprego, a inflação aumentar, e aí vai ter problema, porque hoje o governo é sustentado pela boa situação da economia, mas o negócio interessante é que essa economia não está tão boa e a popularidade dela continua alta. É a mesma coisa do Lula, nada colava nele, né? Bom, a reforma política também, que estava para ser feita, ficou aí como incerto, mas depois a gente viu que é praticamente certo que não vai ter reforma política esse ano, e tem algumas coisas que nos ajudam, como a possibilidade de fazer chapa no proporcional, fazer aliança no proporcional, né, coligações, e tem uma proposta de reforma política que proíbe essas coligações. Elas têm algumas vantagens, mas para os partidos pequenos tem uma desvantagem muito grande. Então, do jeito que está as regras eleitorais, essa questão aí nos ajuda, né? Mas as demais questões são horríveis, né? Porque é o negócio do dinheiro, é o tempo de televisão, tudo isso aí não ajuda a gente. A atuação do PPS nas redes sociais, aí no Facebook, etc., na internet, isso é incerto e hoje em dia está tendo um peso muito grande. Quer dizer, se nós não participarmos dessas redes sociais, o contrário, se a gente participar para valer, se o partido puder aprender a trabalhar nas redes sociais, e os nossos militantes, os nossos parlamentares, vereadores, etc., isso tem um peso muito grande hoje na política, né?
Um peso muito grande, porque cada vez mais a população está entrando nisso, né? As crianças estão crescendo, a criança desde pequeno isso já faz parte da vida das pessoas. Tá? A candidatura própria a presidente, que o último congresso do partido definiu que nós vamos ter um candidato próprio a presidente, o Congresso decidiu, mas não significa que vai ter ou não, né? Para ser candidato, ter um candidato a presidente do partido nas eleições majoritárias nacionais, ele é muito importante para o partido, né? Porque o partido fica visível. Então, para você eleger deputados federais, estaduais, vai ter um tempo de televisão que primeiro que o número do nosso candidato, lá o 23, vai estar aparecendo o tempo todo. Pode ajudar, mas, por outro lado, uma candidatura própria do partido, se a gente se isolar, ele pode ser um desastre, pode levar o partido para o isolamento. Então, foi decidido, mas tem que ser muito bem avaliado aí nesse período que nós estamos vivendo. O desempenho nas gestões atuais do PPS. O desempenho nas gestões do PPS a nível nacional. Nós temos várias cidades no Brasil que nós temos prefeitos, vice-prefeitos, né, como eu falei, até de capital. E um bom desempenho vai nos ajudar muito, até para você mostrar a nossa capacidade de gestão, construindo esse modo PPS de governar, né? Quer dizer, você ter uma marca do partido, as nossas principais bandeiras, é uma coisa que vai depender, e isso vai ajudar muito as eleições de 2014. E a manutenção da base governista, né, que está ligada à avaliação do governo Dilma, quer dizer, para eleição, isso é um planejamento nacional, do PPS a nível nacional. Quer dizer, para as eleições de 2014, se a base governista começar a rachar, vai ser bom para a oposição, mas se ela continuar fortalecida, é praticamente impossível você enfrentar isso que está aí. Então, isso foi os condicionantes. Pode passar no próximo. Bom, aí, a partir desses condicionantes, foram discutidos lá vários cenários, né? Vários cenários possíveis para cada um daqueles condicionantes, né? E, por exemplo, aquele cenário A ali seria a avaliação do governo Dilma apenas razoável. Aí foi até no cenário B, razoável, cenário C, boa, e o cenário D, boa. Quer dizer, a Dilma continuava com a popularidade. Os outros dois daqui começava a cair a avaliação do governo Dilma. Então, para cada aspecto desse, situação econômica fica como está, piora, melhora e fica como está. Então, para cada uma dessas aí, a gente foi discutindo e houve um consenso de achar que o cenário mais profundo, quer dizer, isso é uma avaliação política, pode não haver, mas todo mundo discutindo a nível nacional, o consenso foi que esse cenário B ali é o mais provável que vai ocorrer daqui para frente, né? Que é a avaliação do governo Dilma apenas razoável, vai piorar, quer dizer, a gente acha que com a situação econômica piorando, e vai piorar mesmo, né? Ela vai cair a avaliação dela. A candidatura própria a presidente, a gente colocou como lança, porque é uma decisão, né? O mais provável é isso. Situação econômica piora, que está ligado à da Dilma. O campo de aliança ali, a gente está dentro de um campo de aliança que a gente está chamando de nova política, mais amplo, e olhando mais as coisas do futuro, da democracia, do meio ambiente, etc. A reforma política nada muda, e isso me parece que é praticamente certo. A manutenção da base governista, improvável, a gente está vendo aí com o Eduardo Campos, quer dizer, não vai manter a base governista. A definição política do PPS, quer dizer, o cenário B é que a gente vai aprofundar essa definição política, e nós estamos tomando decisões para isso, quer dizer, aprofundar essa discussão para todo o partido, o que nós somos, qual é o nosso programa, para onde a gente quer ir, né? O desempenho nas gestões atuais do PPS, boa, nós estamos, exemplo aí, pelo menos numa capital, a gente acha que, a nível nacional, a gente tem o desempenho nosso vai estar bom. Inserção do PPS nas redes sociais vai ampliar muito, isso já está acontecendo, o partido está... Isso
nem a nível de organização, todo mundo está se virando, né? Vocês todos aí, vereador e tudo, sabe que tem que ter o Twitter, tem que estar no Facebook, não sei, acabou, esse troço. Nenhuma pessoa hoje com menos de 30 anos não está nessas coisas. Isso é a galera toda. Então, esses 4 cenários, pode acontecer tudo diferente, né? Esses 4 cenários, a gente classificou aqui que o cenário A é um cenário meio nublado, né? Não está muito ruim, não. Esse do meio, que a gente está achando que é o mais provável, é um cenário bom para nós, que a gente chamou de céu de brigadeiro. O cenário C, se acontecer ele, vai ser horrível. E se for o D, então, o D é a chuva e o C é uma tempestade. Se nada daquilo que a gente achar não acontecer, né? Então, baseado nesse cenário aí, que o conjunto das pessoas achou mais provável, a partir daí a gente definiu algumas ações políticas. Bom, se é isso aí que vai acontecer, estamos apostando nisso. Para enfrentar isso e ver o que nós queremos, vamos então trabalhar com esse cenário. Pode passar na frente, né? Bom, aí a gente pegou esse cenário, né, as condicionantes do cenário, e aí nós definimos a nossa visão de futuro. O que o PPS espera que ele tenha no final de 2014? O que nós queremos? Podemos não alcançar. Aí nós levantamos várias questões, objetivos fundamentais para o PPS, que são possíveis, na nossa opinião, com esse cenário aqui. Esse cenário é bom, mas para isso nós vamos ter que definir ações para isso. Então, qual é o que nós queremos, né? O candidato próprio à presidência é uma definição do Congresso. Então, vamos discutir, é possível lançar com esse cenário, vamos ter que avaliar. A segunda visão de futuro que eu quero ter para 2014, e é o mais importante, ali não está por ordem de importância, na minha opinião é o mais importante, é eu ter um mínimo de 27 deputados federais e um senador, principalmente os deputados federais. Por que 27? Porque para a gente ter 3 minutos de televisão, eu preciso ter 27 deputados federais. Então, você vê o tamanho do desafio. Nós estamos... Quantos deputados federais nós temos hoje, mais ou menos? 12. Nós temos 12 deputados. Nós tínhamos mais, né? Nós elegemos mais, né? Elegemos mais de 20, não foi? Quase 20. Mas nós perdemos muitos deputados na história do PSD, né? 12 deputados federais. Então, 27 deputados federais, já viu aí que a gente tem que eleger um deputado por estado. O 27 também está nisso aí. É um desafio enorme. Agora, se a gente não conseguir isso, quanto menos a gente tiver, a gente vai diminuir o tempo. E 3 minutos é o que se achou, é o mínimo para a gente poder dar o recado, né? Nós queremos chegar em 2014 também com uma nova articulação política, com outros partidos políticos parecidos com o nosso, quer dizer, aí nesse campo aí da oposição, que quer mudar o país, etc., mas não é fora lá do lulopetismo, aí do autoritarismo do PT, o jogo do poder, etc. Queremos um PPS forte nas redes sociais, quer dizer, outro dia eu tive umas informações aí que esses blogs que existem por aí na internet, ligados aos partidos políticos, o governo e o PT tinha mais de 200 blogs organizados. E boa parte deles, como o Merval Pereira muito fala, são financiados com dinheiro público, né? Dinheiro das estatais, essa coisa toda. Mas tem uma força muito grande e organizado. Ligados à oposição, PSDB, PPS, DEM, etc., não chega a 60, 80. Então, e essa luta política é fortíssima. Essa luta política... E as redes sociais, eu tive uma pessoa que participa muito, há um tempo atrás, quando a Dilma começou a falar em malfeitos, no governo dela não ia ter malfeitos, não foi à toa, né? Ela não era corrupção.
Ela falou mal feito. Isso tem uma... Nós não estamos falando corrupção, tem uma coisa por trás. No mínimo não tem corrupção, é mal feito. Um amigo meu estava dizendo o seguinte, uma semana depois que ela começou a usar essa palavra o tempo todo, qualquer militante do PT, militante que trabalha, no país inteiro, já não usava mais a palavra corrupção, era mal feito. Por quê? Por causa da tal das redes sociais. É uma coisa muito bem organizada, entendeu? Essas redes sociais, nós precisamos atuar profundamente nisso, e é muito importante para a gente crescer. Inclusive, o caminho dos partidos pequenos, né, que tem propostas, tem ideias, as redes sociais, se ele atuar bem nisso, a gente pode crescer muito, né? Queremos a vitória da oposição, essa visão que nós queremos. Queremos ser protagonistas no movimento popular pela reforma política. Quer dizer, tem que ser feita uma reforma política nesse país, porque as regras políticas aí é para sempre permanecer isso que está aí, né? Então, nós temos que protagonizar um movimento social, popular, pela reforma política. E já existe isso na sociedade. Fora dos partidos políticos, já tem um movimento de pegar assinatura para conseguir 1 milhão e não sei quantas mil assinaturas, que é o mínimo para entrar com o pedido popular, que teve a grande vitória do Ficha Limpa, né? O fortalecimento da identidade democrática e de esquerda, nossa, né? Nós somos democratas, somos de esquerda, mas democratas, não defendemos a democracia. Nós queremos o jogo democrático da democracia. Não é a visão autoritária até daqui a pouco chegar um partido único, não que seja proibido fazer outros, mas é tão forte esse partido único, ou um conjunto de partidos, que nós estamos vendo aqui no Brasil, e que a oposição não tem a mínima chance. E o PPS se tornar referência em alguns temas. Por exemplo, a gente, como o Conte mostrou, a gente tem discutido muito a história do poder local. Do poder local. Então, e a gente tem condições de aprofundar isso, tá? Então, eu vou passar agora, muito rapidamente, quais são as principais ações nacionais que foram definidas, né? Agora, você passa só mais um... Antes disso tinha um, né? Vê essa para cima aí. Não, eu cortei. É que tinha um slide aí que fez a gente sentar direitinho para discutir o que nós queremos no futuro. É um slide, não foi a visão de futuro, não, é uma frase famosa do Sêneca, que é, não, ela não tem aí, mas é aquela o seguinte, não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Se o meu naviozinho aí, a minha caravela, se eu não sei para onde vai, eu não sei para onde tem. Aí está ali, é essa aí. Dá um cliquinho ali embaixo. Então, nós estamos definindo para onde que a gente vai. Porque se eu sei que eu vou para lá, eu vou ver se o vento está favorável para mim ou não. Tá? Aí eu vou só passar uma coisa aqui. Foi tirado a nível nacional um conjunto de ações políticas e, principalmente na parte de mobilização que envolve o partido, tem muitas coisas decididas para esse ano. Primeiro é uma conferência política que vai ter agora de 11 a 13 de abril, a nível nacional do partido, que nós vamos eleger delegados do Brasil inteiro que vão participar. E o objetivo da conferência política, aquela que eu falei, é a gente ter uma definição do partido, ter um programa do partido que nos una, né, a longo prazo, e também ter uma proposta para a nossa participação na campanha de eleições presidenciais de 2014.
Quer dizer, é uma proposta do partido para 2014 e um programa mais a longo prazo do partido. Durante a conferência política, ao mesmo tempo que ela, nós vamos fazer o Encontro Nacional de Prefeitos e Vereadores do partido. Então, temos que trabalhar aqui no Rio para levar todos os nossos vereadores para participar desse encontro nacional. Vai ser em paralelo com a conferência, já agora, de 11 a 13 de abril. Prefeitos e vereadores. Diversos temas para se discutir. Ou seja, essa integração que a gente quer fazer aqui, vai fazer uma integração nacional. Em Brasília. Em Brasília, tá? Então, nós vamos ter que trabalhar aí para levar a galera, certamente depois desse encontro. Exatamente. Isso mesmo. Nós vamos ter que, certamente desse encontro aí, vai sair coordenações políticas. A ideia é você ter uma coordenação nacional de vereadores, coordenação nacional de prefeitos, para trabalhar essa integração, né? Um ajudar o outro. Todo dia, tudo que está acontecendo no município lá no Pará, ajudo daqui, olha, fez uma coisa interessante que eu fiz aqui, etc., começar a trabalhar isso, né? Tem um encontro nacional de mulheres, está marcado para o segundo semestre de 2013, as companheiras vão dar uma informação aí. O encontro de juventude, agora já, dia 25 de março, semana que vem, na outra semana, domingo da outra semana, né? A conferência sindical, também um esforço do partido aí de pegar todos os filiados, etc., que são sindicalistas, para começar a organizar esse pessoal sindical. Depois, no segundo semestre, nós temos o Congresso Municipal. A conferência política, nós vamos só discutir política. Já os congressos, além de definir as questões políticas, vai eleger as direções nacional, estaduais e municipais. Os congressos municipais e zonais, de 1 de julho a 31 de agosto, quer dizer, nós vamos ter que aqui no estado do Rio fazer esses congressos, e os congressos estaduais de 20/9 a 31/10. E no dia 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, o Congresso Nacional do Partido. O Congresso vai ser em Curitiba? Em princípio, sim. Não está definido, mas em princípio, Curitiba. Curitiba, o partido, hein? Partido ou Vitória? Vitória, nós temos o nosso prefeito, né? Inclusive está se discutindo também, não está aí, mas a possibilidade de a gente fazer um encontro para discutir as questões das cidades, a nível, inclusive, internacional, trazendo prefeitos de outras cidades que têm se destacado com essa nova situação do mundo, com outras propostas políticas, etc., e seria lá em Vitória. Então, o Congresso pode ser lá ou em Curitiba, que no Paraná nós temos um partido muito forte, com muitos deputados federais, estaduais. Agora conseguimos eleger não foi a nível nacional, a Renata Bueno, que o Conte disse, inclusive foi um grande exemplo de mobilização do PPS. O PPS fez tanto que nós conseguimos eleger a companheira e disputa. Tem gente ligada ao PT, tem gente ligada a vários partidos, e ela foi eleita deputada do parlamento italiano, né? Com muita força do partido a nível nacional. A gente sentiu quem estava, o partido está fraco, não, mas a gente se mobilizou a nível nacional e houve um trabalho muito bonito e conseguimos eleger a Renata, né? Essas são os principais eventos que vão acontecer. Tem mais um conjunto de ações que a gente depois vai distribuir, e tem muitas ações aqui do Estado que nós vamos definir, que nós vamos ter que fazer esse congresso, um planejamento estratégico aqui no Rio, para definir isso aí, e com a participação de todos vocês. Então, é isso aí. Queria agradecer aqui, e realmente que isso aqui seja um marco da gente continuar construindo o PPS, e vocês são fundamentais para a nossa chapa de estadual e federal no ano que vem. Ou seja, para a gente, nós aqui no Rio, vai ser pelo menos um, né? Cada estado é pelo menos um. Nós não podemos, inclusive, perder o candidato que é o Stepan, e tentar mais um, tá? No mínimo, esse é o nosso objetivo. Obrigado, hein? Presidente Paixão, uns comunicados aqui antes de passar para o Raulino. Anunciar a presença do vereador Alex Rocha, de São Gonçalo, nosso companheiro de São Gonçalo. Nossa vereadora, a representante do gênero feminino, dentre esses 50 vereadores,
a Marlene Carvalho de Rio Bonito. Uma salva de palmas para Marlene. Essa Marlene que se levante aí para os companheiros conhecerem a nossa vereadora. Vereador Marcos Montanha de Petrópolis. Vereador Franklin Ribeiro de São Pedro da Aldeia. Todos muito bem-vindos aí, se incorporando aos nossos trabalhos. Presidente Mazei, companheiro presidente de Araruama. Presidente Paulo César Siqueira de São Gonçalo e presidente Francisco Alves, o Chiquinho de Mesquita. Todos muito bem-vindos aí. Com a palavra, está chegando mais um nome aqui com a fatinha. Outro vereador de Magé, acompanhando o nosso presidente que já está aqui na mesa, Joelson Alves de Souza, vereador também de Magé, já presente ao nosso encontro. Todos muito bem-vindos. Com a palavra, o companheiro Raulino. Boa tarde a todos. Tá bom o som aí? Tá bom. Todos e todas. Eu vou tentar ser mais rápido, porque o gato é fogo, né? Gato rouba. O gato roubou tempo. Entende? A gente tem que tomar um certo cuidado com os gatos, que os gatos sempre... o gato é um problema sempre complicado. As pessoas gostam dos animais, mas esquecem que todos os animais... As pessoas devem gostar dos animais, mas esquecem que os animais são forças da natureza. E o gato não deixa de ser um caçador e, se bobear, ele rouba tempo. Essa é a questão. Vocês vão receber... Eu fiz uma cola para poder conversar com vocês. Uma cola pequenininha, 2 folhas. Vocês vão receber nos e-mails de vocês. Todos têm e-mail. Vocês vão receber nos e-mails. Quando vocês receberem lá, vai estar o PPS e seus vereadores caminhantes. Daqui a pouco vocês vão ver porque eu chamei de vereadores caminhantes. Cabe até uma observação interessante. Todos têm e-mail. Se eu fizer essa pergunta aqui, alguém aqui ainda não tem e-mail, talvez ninguém levante a mão. Em 1996, eu fiz uma palestra na PUC, chamado pelo Rio Data Center, o centro de pesquisa, e tinha lá umas 150 jovens para começarmos a conversar, porque eu tinha acabado de montar o primeiro provedor de internet do país. Uma empresa privada que nós fizemos, uma SA, para fazer o primeiro provimento de internet no país. E eu perguntei, quem tem e-mail? Dos 150, 4 levantaram a mão. Agora é o contrário, agora eu tenho que perguntar, quem não tem e-mail? Entende? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que estar na cabeça e estar entendendo. Olha só, o gato me passou a tarefa de fazer rapidamente uma observação sobre a conjuntura do Estado. O Estado está participando desse bolo que é a conjuntura nacional. Essa confusão criada por um projeto de hegemonia de poder pelo PT. Quer dizer, o PT criou um projeto de hegemonia de poder, não é de hegemonia política. E essa hegemonia de poder faz com que se use o aparelho de Estado para comprar corações e mentes, comprar as almas das pessoas, e, com isso, a política vai para o buraco. Quer dizer, quanto mais você privatiza interesses no mundo público, menos política você tem. E uma das coisas do PPS é exatamente lutar contra a privatização de interesses no mundo público. Por quê? Por causa do nosso compromisso com a política. Somos republicanos e somos democratas. Então, quanto menos privatização de interesses tivermos, mais alternativas políticas nós podemos procurar e pesquisar. Essa é a questão. E o Estado do Rio está nesse jogo com o governador Sérgio Cabral, se submetendo profundamente aos interesses desse grupo que está no poder em Brasília, para poder ter as verbas, para poder ter as benesses de estar vinculado a esse patrimonialismo de usar o Estado para poder fazer o jogo dos interesses privados, e, com isso, a política desaparece no Rio de Janeiro. A política desaparece, temos só a presença do governador para loas, em cima de obras, em cima de eventos, essa coisa toda, casos graves de corrupção, de malfeitos, como lembrou o gato, malfeitos criminosos, perigosos. Hoje, se a gente chamar o senador Sérgio Cabral de Cabral Cavendish, pode ficar irônico, mas tem verdade. E, obviamente, que é nesse clima que se coloca a conjuntura do Rio de Janeiro. A questão do racha da base do governo e os perigos desse racha na base do governo, no Rio de Janeiro já aparece com força com a questão do Lindenberg, o Lindim,
O Lindenberg, quando se diz candidato de qualquer maneira... Desculpe, mas... O Lindim, quando se diz candidato de qualquer maneira, ele cria um problema para o Sérgio. O Sérgio Cabral diz que o candidato é o Pezão, que é o vice dele. Então, temos aqui no Rio de Janeiro um caso já agudo de racha no processo eleitoral de 2014, através de quebra da unidade PMDB-PT aqui. Aliás, a unidade PMDB-PT nos estados da federação vão ser muito difíceis, muito dramáticas, quase que nos 27 estados da federação. O PMDB não pode perder as relações de poder que ele tem nessas unidades da federação, sob pena de depois ser um aliado fragilizado. Para isso, ele não pode ficar submisso completamente aos interesses de poder do PT. Essa é uma questão que nós estamos em jogo aqui. As outras alternativas são alternativas complicadas. Quer dizer, nós temos, além do Pezão e além do Lindinho, temos a possibilidade de uma candidatura do Garotinho, que também já teve a sua experiência como governador, e vocês sabem o que foi. Depois a mulher do Garotinho, a Rosinha. Também um governo de absoluto privatização de interesses, patrimonialismo, jogo de poder em cima dos recursos públicos. Enfim, nós temos que estar atentos à questão do Rio de Janeiro e às dificuldades dessas candidaturas que estão se colocando no tabuleiro do Rio. Obviamente que é fundamental a questão nacional. Por quê? Porque sempre é. E porque o Rio de Janeiro é a segunda unidade da federação. O Rio de Janeiro se politiza, se tem um desenho político para entrar no jogo do projeto eleitoral, muda completamente o quadro da nação. Se o Rio de Janeiro continuar na letargia que ele vem tendo nos últimos anos, a coisa fica diferente. Mas o Rio tem um peso decisivo. Não se pode pensar numa candidatura majoritária à presidência da República sem uma alternativa no Rio de Janeiro. Então, esse é o quadro que nós estamos aí. Tem aí também candidaturas menores que podem se lançar, o PSOL pode fazer, alguma candidatura de apoio ao projeto da Marina, nesse projeto dela de rede. Enfim, esse é o quadro da conjuntura do Rio, não é um quadro fácil. O que nós vamos fazer enquanto isso? Eu acho que nós temos que privilegiar as cidades. Hoje nós chamamos de município, mas as cidades. A cidade é uma concretude. A cidade existe. O bairro existe. A rua existe. A área rural dos municípios existem. Tem gente lá, tem pessoas lá vivendo, sofrendo. Essa é a questão que está em jogo para nós. O Estado, a unidade da federação, é uma abstração. E a União, então, mais abstração ainda. Uma abstração pública, feita pelo público, com um significado político, para, inclusive, definir as questões da República, mas não tem concretude. A cidade tem concretude. Essa é a questão de vocês. Vocês estão, como representantes, com um mandato, em cima de algo concreto, do sofrimento, das alegrias, dos sonhos e dos desesperos das pessoas em cada um desses locais, em cada uma dessas cidades. E aí a política pode começar. Porque não tem política sem objetivo. Política sem objetivo é outra coisa. É nome de política, mas é jogo de poder. É só o que eu faço para levar o meu. O que eu faço para ficar perto de quem está distribuindo as benesses. Agora, se a gente tem objetivo, e no caso que eu estou discutindo aqui para a gente pensar, é termos como objetivo a cidade. Essa é a questão, é que está aqui a minha cola. Né? Primeira coisa, por que vereadores caminhantes nessa minha cola? Porque o vereador tem que conhecer a cidade. Vocês têm que conhecer a cidade. Ah, mas é claro que os eleitos aqui conhecem a cidade, mas conhecer nos seus detalhes, conhecer no sentido de como é que as gentes e as pessoas se movem naquele espaço real. Como é que elas pensam, como é que elas estão sentindo, como é que elas imaginam, como é que são seus medos e suas expectativas. Caminhar nas ruas, conversar com as pessoas. O vereador não pode ser um articulador no gabinete, mesmo que seja de uma cidade grande. Ele tem que ir para a esquina, ele tem que ir para a rua, ele tem que conversar. Eu acho que isso é fundamental. Sentir o ânimo, sentir as dificuldades da gente. O vereador do PPS tem que ter na sua agenda 2 dias na semana de caminhada nas suas cidades. Botem isso na cabeça.
2 dias na semana tem que caminhar na cidade. Ah, mas eu estou com muita coisa para fazer, eu tenho muita articulação, o processo eleitoral está aí. Caminha na cidade que você vai ver que faz parte do que você tem que fazer, está nessa conversa. Escutar muito, ter a paciência de ouvir, saber como é que estão cada um dos setores, as atividades sociais daquela cidade, não é? Os mais antigos da cidade, os servidores públicos, os profissionais liberais, os jovens, as mães. Conversar com mãe é saber o problema da educação pública na cidade, é saber o problema da saúde pública da cidade. A mãe diz, mesmo que ela não tenha compreensão, ela, enquanto mãe, está sempre preocupada com essa questão. E a mãe mulher, o lado feminino, o olhar feminino sobre a cidade. O problema da segurança, o problema do bem-estar. Essa questão é uma questão que é fundamental e a mulher sabe dizer melhor do que nós. Nós temos pontos, temos focos, desde a tribo que a gente sai para caçar e desde a tribo que a mulher fica para organizar. A ideia de preservar, a ideia de sustentar está no lado feminino, está no olhar feminino. Então, o vereador conversar com as mulheres das cidades é uma coisa importante. Mostrar a ela que o que ela diz é que é a política. A política sai do que ela está sentindo, do que ela está dizendo. E dizer que nós somos vereadores que queremos fazer política assim. Essa é a questão. Olha só, gente. Povo pedinte, vereador pedinte e prefeito pedinte é o caminho para acabar com a política. Essa é uma questão que a gente tem que estar na cabeça. Não é aquele que é mais hábil para chegar no prefeito, aquele que é mais hábil para chegar no Cabral. Não é isso. Não é aquele que tem um jeito de poder chegar aos poderes executivos do PT. As nossas relações com essas instituições têm que ser institucionais. Se a saúde está mal, nós temos que conversar com o secretário de saúde de forma institucional, fazendo um balanço do município, dizendo que não pode continuar assim. Não é aquela coisa da camaradagem para conseguir uma ambulância. Mas é a questão de que eu estou vivo na cidade e posso dizer o que fui fazer a um secretário, seja de saúde, seja de educação, seja de transporte, seja de segurança, seja o próprio governador, seja um órgão federal qualquer em que o município esteja envolvido e precise de investimento, chegar altivamente discutindo, a minha gente precisa disso. Nós queremos aprender com o senhor como é que se faz um projeto para a minha cidade melhorar. E sabemos que o senhor é detentor de recursos e nós, republicanamente, queremos conversar isso. Não é no jeitinho. É bom o jeitinho carioca, o jeitinho brasileiro, mas por isso para relações interpessoais, para constituir uma política que olha para a cidade, que gosta da cidade, que quer mostrar às pessoas que vale a pena gostar da sua cidade, é preciso fazer política assim. Essa é a questão. Nos lugares mais degradados, muitas vezes abandonados pelos serviços públicos, colocar o problema do meio ambiente, imaginar as alternativas da própria comunidade defender esses espaços, pensar em alguns mutirões com essas pessoas. Está muito degradado? Gente do bairro, vamos trabalhar junto? Vamos fazer um fim de semana para a gente poder limpar isso aqui? Vamos conseguir com o prefeito algumas viaturas e vamos nós, cada um de nós, dar um upgrade, uma melhoria nisso aqui? Essa é uma questão que começa a mostrar que nosso vereador tem uma forma diferente de trabalhar o problema da sua cidade. Não pode ser só aquela questão de querer o voto pelo voto. É a questão de estar colado no que está acontecendo, vendo o que está acontecendo. Olha só. O vereador nosso tem que estar sempre com o celular na mão. O celular hoje não é mais um telefone. Ele é muito mais que isso, ele é uma interface. É uma articulação entre nós e a conexão com as outras pessoas e com o mundo. A internet está no celular. É muito difícil hoje um celular que não tem uma conectividade qualquer. Saiu para fazer a caminhada, encontrou a dona Sebastiana, que é uma gente bacana, fotografa, bota no Facebook. Estive esse sábado com a dona Sebastiana, uma pessoa importante do bairro e tal, agradável, amiga, companheira. Viu um buraco, viu uma lama, fotografa, faz um comentário. Não pode continuar assim, prefeito, estamos de olho nesse buraco. Esse buraco vai acabar ganhando um prêmio de duração dentro da nossa cidade. Enfim, usa os novos meios, as novas tecnologias da informação para estar permanentemente vendo, dizendo
olhando o que tem que ser indicado, o que pode ser criticado, e, ao mesmo tempo, o que pode ser elogiado. O positivo também, a mulher bonita, o jovem, a festa bacana que se fez no fim de semana, o vereador nosso tem que estar lá e fotografar. Se souber fazer um vídeo, faz um vídeo de 1 minuto. Vídeo e internet é do máximo 1,5 minutos, hein, pessoal? Não pode ser uma coisa, vou fazer um vídeo bacana aqui dessa festa de 50 anos do meu amigo, porque é um decano da cidade. Aí faz 1h30 e ninguém vê. Tem que ser esperto, tem que fazer no máximo 1 minuto, 1,5 minutos. E colocar fazendo algum elogio, alguma observação. Não é só pelo negativo, não é só pela crítica. Mostrar que a política também não tem um compromisso com a alegria, com aquilo que as pessoas sonham, com aquilo que as pessoas fazem. Nós podemos ser vereadores desse tipo. Nós temos inteligência nesses mandatos, nessa meia centena de mandatos, para fazermos isso. E essa é uma questão que vai começar a trazer elementos novos na política que nem nós estamos imaginando ainda. Gente que vai começar a chegar, que vai começar a querer fazer. Então, eu acho que são coisas que a gente não pode deixar de ver. Outra coisa fundamental é o seguinte, na Câmara vocês têm que ter um cuidado sempre com a lei de responsabilidade fiscal. Esse é o momento em que a gente vai ter uma representação republicana decisiva na Casa Legislativa. Nessa minha cola que vocês vão receber, eu mandei para vocês 6 endereços eletrônicos, quer dizer, 6 sites. Um com o Encontro Nacional de Prefeitos em 2012, para vocês verem como é que foi aquilo. Brasil Sem Miséria é um site muito interessante do governo federal, mostrando em cada município do Brasil como é que estão as pessoas que vivem na indigência ou com dificuldade de sobrevivência. Isso vocês vão receber. O IDV, ninguém aqui talvez tenha ouvido falar do IDV, Índice de Vulnerabilidade que o governo criou, que é tem todos os municípios, com todos os detalhes, quem é carente, quem não tem emprego, quem tem emprego informal. É muito interessante esse site para você olhar a sua cidade. E é cidade por cidade. Pede primeiro o estado do Rio de Janeiro, depois entra na cidade que tiver que entrar. A lei da responsabilidade fiscal também, eu botei aqui. E botei a lei da responsabilidade fiscal de 2 maneiras. Não botei a lei. Botei um site da Wikipedia, que tem um belo trabalho explicando o que é a lei de responsabilidade fiscal. E a outra, e última, é uma cartilha sobre a lei da responsabilidade fiscal feita pelo BNDES. Excelente cartilha. Lê aquilo, entende, vê os aspectos, vê a influência da lei de responsabilidade fiscal nos municípios, porque a lei vai da União até os municípios, dizendo, inclusive, quanto pode ser gasto em cada uma das grandes atividades, as atividades sociais mais importantes, e cobrar isso do prefeito. Cobrar isso. E ao Ministério Público, se o prefeito não estiver respeitando a lei está em vigor. O Conte é um excelente deputado desse ponto de vista, quer dizer, de todos, mas desse ele é demais. Ele percebe quando há uma ilegalidade do governo federal no sentido de estar leniente diante estadual, mas também não deixa de chamar quando tem uma questão nacional em que não está sendo cumprida a lei. E ele vai aos poderes públicos, ele vai aos seus aliados para discutir isso e formaliza uma posição contra o não cumprimento de determinada lei. E a gente acaba tendo uma força, às vezes de vitórias, às vezes a capacidade de quem está no poder é fazer uma queda de braço e jogar para lá, para baixo, porque o judiciário não é sempre o Supremo Tribunal Federal com Joaquim. O judiciário tem tudo. Nós sabemos que o judiciário brasileiro tem, para quem quiser e gostar, de todos os tipos de representações de magistério. Mas fazer isso, inclusive, coloca o magistrado ou a magistradura de uma cidade mais preocupado, olhando que tem alguém que está vendo, que sabe o que é legal, o que não é legal, e que está de olho o que está vendo. Acho que essa é a questão fundamental. Isso vai nos ajudar a perceber, no ano que vem, quais são as alianças que melhor podemos construir para entrar num projeto eleitoral de forma decente e com objetivo, defender a política e a democracia. Obrigado. Eu fiz assim porque o Ponte pediu para fazer uma agitaçãozinha, senão eu teria sido mais professoral. Queridas companheiras e queridos companheiros, o nosso
companheiro e competente deputado Conte Bittencourt, ele vai encerrar a nossa reunião. Antes de encerrar, eu quero modestamente agradecer a presença de todos e a contribuição, mesmo dos que não falaram, mesmo dos que não falaram, a contribuição para o coletivo. A presença das pessoas contribui, ela anima, ela emociona o plenário e também o falante. E isso aconteceu. Eu aqui observo isso, eu presto atenção nisso. Né? E o Conte já está dizendo aqui, encerra, porra. Então, para encerrar, eu quero agradecer a presença de todos, né, e a contribuição de todos os companheiros. Muito obrigado. Era para encerrar essa mesa, deixa eu sentar aí. Seu óculos aí. Olha, o companheiro Paixão era para encerrar a mesa. Nós ainda temos uma agendazinha de trabalho. Vamos juntar agora as duas agendas aí. Como aprovamos no início da plenária, deixar o lanche para o final, tá? Para emendarmos aqui os trabalhos. Acredito que 2h15, a gente esteja encerrando aí com a intervenção dos vereadores, para termos aqui um lanche aqui do lado de fora, lá na entrada, e podemos voltar aos municípios. Eu quero convidar aqui a tribuna a companheira que vai fazer uma comunicação sobre o encontro das mulheres e uma provocação, como eu falei no início, aos companheiros dirigentes municipais a respeito da presença da mulher. Eu não sei se é a Yara ou Marlene que vão usar a tribuna. É a Yara? Então, chega aqui para perto. Vamos abrir um espaço, já pedindo ao deputado Zé Luiz Nance que venha para a mesa. Companheira Yara e companheira Marlene, que representa a Coordenação Nacional de Mulheres. É a tribuna aí, por favor. Para um comunicado. Bom dia a todas e a todos. Eu estou aqui em nome da Coordenação Nacional de Mulheres do PPS, que é um órgão de colaboração do partido. Eu quero passar para vocês uma pesquisa, vou pedir um pouquinho de paciência, mas é muito importante para todos os companheiras e companheiros observar esses dados que vão ser apresentados. Deixar bem claro que é um estudo que foi feito e que não somos nós que estamos falando, apresentando esses dados. Não foi um estudo feito por nós. A desigualdade de gênero é forjada ao longo de séculos de dominação. A sua desconstrução é, da mesma forma, um desafio sempre presente nos sujeitos políticos. Hoje, distante da Amélia, mas com muito mais atribuições, a mulher chega de verdade, chega aos postos de comando com a mesma capacidade de decisão dos líderes empresariais, gestores públicos e trabalhadores das mais diferentes atividades. Mas nem tudo são flores neste jardim feminino. Ainda nos deparamos com a baixa representação política feminina e com um alto índice de estupro, violência e morte de mulheres. Desde a época de Aristóteles, na Grécia clássica, as mulheres eram vistas apenas como reprodutoras, incapazes de tomar decisões. Estavam fora da cidadania, não eram sujeitos de direito. É importante lembrar que a cidade de Atenas é considerado o berço da democracia patriarcal, andocrática, poder só dos homens.
Até 98, as mulheres eram minoria do eleitorado. A partir do ano 2000, passaram a ser a maioria. E nas últimas eleições, em 2010, já superavam os homens em 5 milhões de pessoas aptas a votar. Este superávit feminino tende a crescer nas próximas eleições. Contudo, existem dúvidas sobre a possibilidade de as mulheres conseguirem o apoio dos partidos para disputar as eleições em igualdade de condições. Há 20 anos, a chamada bancada do batom, composta por 26 deputadas federais, foram alvo de preconceitos no mundo político, até então quase exclusivamente masculino. Para elas, não havia sequer banheiro feminino na Câmara Federal. Segundo o professor José Eustáquio Diniz Alves, que é o que fez esse estudo, os partidos brasileiros ainda funcionam com um grande funil, que impede o aumento da participação política feminina. Estatística prevê que, no ritmo atual, a participação feminina na política brasileira somente será semelhante à dos homens daqui a 1,5 séculos. Embora as mulheres tenham conquistado o direito ao voto no Brasil há 81 anos, esse fato não contribuiu para assegurar uma relação de equidade na representação política. Apesar de o país ser presidido por uma mulher, a atual bancada feminina na Câmara Federal representa apenas 8,77% do total da Casa, com 45 deputados. No Senado, há 12 senadoras, entre os 81 lugares. Se fizermos uma comparação com a proporção nas câmaras de outros